Paz do Senhor, igreja. Amém. Bom dia a todos. Glória a Deus. Como é bom a gente estar aqui na casa de Deus para receber a palavra, não é verdade? E eu fico feliz de ver os visitantes. Eu quero falar que vocês são bem-vindos nessa casa. Que vocês recebam a palavra do Senhor e que ela possa falar profundamente dentro das necessidades de vocês. Nós cremos que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que aquilo que a gente pode pedir ou pensar ou imaginar, porque Deus é grande demais. Amém? Vamos orar. Tem como ajustar um pouquinho o som? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, obrigado, meu Pai, por mais esse dia. Nós te louvamos porque o Senhor é bom e grande é a tua misericórdia sobre nós. Nesse momento, Senhor, queremos aprender mais do Senhor, mais da tua palavra, pedir que o Senhor nos dê direção e sabedoria. Queremos apresentar também diante do teu altar o nosso coração, a nossa casa, a nossa família. Pedir que o Senhor esteja nos dando direção sobre todas as coisas, Senhor. Em nome de Jesus, declaramos que o nosso coração está aberto para receber a tua palavra e que ela vai receber e ela vai encontrar um terreno fértil, Senhor Deus, para ela germinar, crescer, dar frutos. Declaramos que os nossos ouvidos estão abertos para ouvir o que o teu Santo Espírito tem para falar nesta manhã para nós, Senhor. Assim nós oramos no poderoso nome de Jesus, já entregando toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu gostaria de ler com a igreja o texto lá de João, capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5. É um texto que a gente não vai ver nos outros evangelhos, ele só aparece no Evangelho de João. E existe um motivo para isso. Está lá. João capítulo 5, versículo 1. Encontrou, fala amém. Quem não encontrou, fala Escola Bíblica Dominical. Tá aqui também. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus foi para Jerusalém. Existe ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque. Algumas versões vão falar uma piscina, tá? Porque era uma piscina. Chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pórticos. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempos em tempos, agitando-a, e o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Pode ir? Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. E Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou: Você quer ser curado? O enfermo respondeu: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando eu tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Então Jesus falou para ele: Levante-se, pegue o seu leito e ande. Imediatamente o homem se viu curado e, pegando o leito, começou a andar. E aquele dia era sábado. Por isso, os judeus disseram ao que tinha sido curado: É sábado, e nesse dia você não tem permissão para carregar o seu leito. Ao que o enfermo respondeu: O mesmo que me curou me disse: Pegue o seu leito e ande. Então perguntaram para ele: Mas quem é o homem que disse a você: Pegue o seu leito e ande? Aquele que tinha sido curado não soube responder, porque Jesus tinha se retirado, por haver muita gente naquele lugar.
Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse: Olhe, você foi curado, não peque mais, para que não lhe aconteça coisa pior. O homem então se retirou e disse aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. Até aqui. Amém. Os irmãos podem se assentar. Esse é um... Obrigado, presbítero Gilmar. Esse é um texto da palavra de Deus muito lindo. Ele nos revela pelo menos aqui 3 camadas de realidade natural e espiritual. E ele só aparece no Evangelho de João. Então, a palavra de Deus vai ter 4 evangelhos que foram escritos pelos homens que acompanharam Jesus, com exceção de Lucas. Lucas ficou sabendo muito tempo depois e ele foi investigar. Então, Mateus, Marcos e Lucas, eles são evangelhos que vão falar basicamente a mesma coisa, tá? Com um pouquinho de diferença na forma como eles apresentam a informação. Então, Lucas, por exemplo, ele era um médico, ele vai falar que Jesus suou sangue. Você não vai ver isso nos outros evangelhos. Você vai ver alguns detalhes que Mateus traz, ou formas como ele fala de Jesus, que é diferente da forma como Marcos fala de Jesus. Tudo isso tem um propósito que Deus fez de alcançar vários povos. Tá bom? Mateus foi escrito para os judeus, Marcos foi escrito para os romanos e Lucas foi escrito para os gentios. Agora, João, ele é diferente dos outros. Aproximadamente 80% do evangelho de João, você não vai encontrar nos outros 3 evangelhos, porque João foi escrito para a igreja. O apóstolo João escreveu o evangelho dele para que nós pudéssemos entender a realidade espiritual das coisas que aconteciam na época. Mateus, Marcos e Lucas eram focados no natural. João é mais focado no espiritual. E nós precisamos entender isso quando nós vemos esse texto especificamente. Porque está falando de uma realidade espiritual que nós, infelizmente, vivemos em alguns momentos da nossa vida. Tá? Então, João, no capítulo 5, vai nos falar sobre um local chamado Betesda. Betesda era uma piscina muito grande. E essa piscina, quando você lê aí, nessa tradução fala tinha 5... Como é que está lá no versículo 4? Aliás, desculpa, 2. Versículo 2, tem 5 pórticos, tá? Algumas versões vão falar tem 5 cabanas, outras vão falar com 5 pátios cobertos. O que isso significa? Era uma piscina muito grande. Você já foi numa praia e às vezes tem algumas cabanas, fica ali do lado da praia? Já viu isso? Umas cabanas que são alugadas. Então, quem vai na praia, para você usar aquelas cabanas, você tem que pagar, porque é um lugar mais premium, né? Mais premium, lá, que tem coisas diferentes que quem vai na praia não consegue aproveitar, a não ser que você pague para entrar naquelas cabanas. Betesda é a mesma coisa. Então, era uma piscina muito grande e aqui o Evangelho faz questão de falar que existiam 5 grandes barracas, que era o lugar premium, ali onde os judeus com dinheiro podiam ficar esperando. E o resto do povo ficava ao redor. E a Bíblia vai nos falar que os judeus, eles ficavam ali, os enfermos, ficava tudo ali no sol, em volta, esperando, por uma oportunidade de se jogar naquela piscina. Porque eles acreditavam, e aqui é o principal para nós aqui, porque quando você vê lá no versículo 4 agora, a gente leu 2, vai lá no 4, porque um anjo descia de tempos em tempos agitando-a, e o primeiro que entrasse no tanque, uma vez que a água era agitada, ele saía de lá curado. Isso era uma crença popular dos judeus. Deus não vai em nenhum momento no Antigo Testamento falar de um anjo que vai agitar águas para as pessoas serem curadas.
Aquela piscina, aquele poço chamado Betesda, ele tinha propriedades curadoras que até hoje são comprovadas, mas não é que um anjo ia ali e chacoalhava a água e quem se jogasse iria ser curado. Isso era uma crença que os judeus tinham. Porque, eu não sei você, mas muita gente, às vezes, acha que eles precisam ser o primeiro a chegar num lugar para receber uma bênção, o primeiro a fazer alguma coisa para ser curado, o primeiro que precisa fazer algo para ser curado. Mas o meu Jesus, ele quer curar todo mundo. Então eu não preciso me desesperar para ser o primeiro para fazer as coisas, basta eu confiar que ele tem esse poder e ele vai fazer, porque a vontade dele é curar todo mundo. Mas veja só que interessante, então existia ali uma multidão de gente, todo mundo enfermo, todo mundo esperando a sua oportunidade de se jogar naquela água, porque eles acreditavam que o primeiro que entrasse seria curado. Nenhum ali está sendo curado, mas um homem vai chamar a atenção de Jesus. Aquele homem tinha 38 anos que estava enfermo. Eu tenho 38 anos, então é como se eu tivesse a minha vida inteira de enfermidade. É muito tempo para uma pessoa estar sentada e esperando a oportunidade dela ser curada. E ninguém nunca demonstrou qualquer tipo de cuidado, de compaixão por aquele homem, já um senhor agora. Ninguém nunca se ofereceu para, vamos lá, eu vou me jogar com você. Foi falado aqui, acho que durante o louvor, né? Busque amigos que te levam ao Senhor Jesus. Ele não tinha amigos que fossem lá, carregassem ele e se jogassem dentro daquela piscina. Todo mundo via ele ali jogado, estirado, e ninguém nunca se preocupou com ele. Mas Jesus viu ele. E Jesus não fica quieto. Jesus não é o tipo de pessoa, e não é o nosso Deus que fica quieto esperando alguma coisa acontecer. Ele é o Deus que age. E principalmente diante de uma injustiça. Você vai ver que quando existe uma injustiça, Deus rapidamente vai fazer algo para resolver aquela situação. O nosso Deus não tolera a injustiça. E quando a injustiça dura muito tempo, ele vai vir com os castigos de Deus, com aspas aí, que são as formas da correção de Deus, a justiça de Deus. Porque ele não tolera a injustiça, ele é a justiça. Toda injustiça é uma afronta à santidade de Deus. Então Jesus, quando se aproxima perto daquele homem, ele quer saber dele o que aconteceu, quanto tempo que você está ali esperando. Mas eu quero chamar a sua atenção, porque lá no versículo 6, diz assim: quando Jesus viu e soube que estava enfermo por tanto tempo, ele perguntou: você quer ser curado? Pode parecer uma pergunta besta. Está todo mundo ali no sol esperando, sabe da coisa, e pode ser uma pergunta assim que olhando e fala: mas que pergunta é essa, Jesus? Porque essa pergunta é óbvio que ele quer ser curado. Mas aqui eu quero chamar a sua atenção, porque às vezes a gente está esperando tanto por algo que a gente nem sabe mais por que a gente está esperando aquilo. Às vezes a gente limita tanto o agir de Deus a uma coisa, e a gente está tão querendo que as coisas saiam do jeito que a gente está pedindo, que a gente já nem lembra mais o que a gente está pedindo em primeiro lugar. Você pode pensar comigo: pastor, eu não entendo isso. Olha só a resposta dele. O que Jesus pergunta? Você quer ser curado? A resposta dele: não, eu quero ser o primeiro a entrar na água. Senhor, não tem ninguém que me põe no tanque quando a água é agitada. A resposta dele não é sim, eu quero ser curado. Não, a vontade dele é entrar naquela água, porque ele está ali há 38 anos esperando para entrar na água para ser curado. Ele esqueceu o motivo dele estar esperando aquilo. Existem momentos onde a gente quer tanto algo da parte de Deus, a gente ora tanto para que aconteça algo exatamente da forma como a gente está querendo que aconteça, que a gente se esquece que quem pode nos dar aquilo está a uma oração de distância. E às vezes a gente se esquece que Deus pode fazer assim.
e fazer acontecer aquilo que realmente a gente precisa que aconteça. Eu vou ser mais direto aqui, talvez tenham pessoas aqui que esperam um green card, uma autorização de um juiz, já há tanto tempo orando, e se esquece que Deus pode fazer isso assim. Tem gente que está esperando um advogado, um juiz, confiando a sua expectativa em um homem que não tem poder nenhum, enquanto quem tem poder sobre todas as coisas é Jesus. E ele pode te responder assim. Então Jesus pergunta para ele, você quer ser curado? Ele fala, eu não tenho ninguém para me colocar naquela água, naquela piscina. Tire o foco sobre a piscina e foque em Jesus. Tire o foco da pessoa que você espera que responda a sua oração e foque no Senhor Jesus. Ele pode fazer coisas muito maiores, infinitamente maiores, do que qualquer coisa que a gente possa imaginar, ou pedir, ou sonhar. É interessante porque Betesda, no original, no hebraico, significa casa de misericórdia. Por que isso é interessante? Porque eles estavam do lado da porta das ovelhas, na casa de misericórdia. Pensa do ponto de vista de Deus, olha aquilo, as ovelhas, ele fala que ele é o bom pastor, as ovelhas estavam ali, estavam na casa de misericórdia, mas não estavam buscando o Senhor, estavam buscando uma água que chacoalhava. E Jesus estava ali, no meio deles, e ninguém percebeu quem ele era. Será que às vezes a gente não está da mesma forma? Será que às vezes a gente não está vindo na casa do Senhor e está com a presença de Jesus aqui, mas a gente está tão preocupado em receber uma resposta de uma pessoa ou alguma coisa tanto tempo que a gente tem orado que a gente se esquece que Jesus está aqui? Que a gente se esquece que Ele tem a resposta para o nosso problema, Ele tem a solução que a gente tanto precisa. Igreja, é momento de nós tomarmos uma posição diante de Deus. Da gente não ficar esperando uma água chacoalhar. Às vezes a gente ouve, pregadores, Deus vai mandar um anjo aqui para chacoalhar a água para nós. E tem que falar, glória a Deus, Deus me livre. Por que eu preciso de um anjo se eu tenho Jesus? Comece a desenvolver o seu relacionamento com Jesus. A palavra de Deus vai nos falar. O apóstolo Paulo, especificamente, ele vai escrever falando assim, que os anjos, mesmo sendo tão grandes em poder, mesmo tendo toda a autoridade que o Senhor vai dando para eles se assentam para ouvir o que o Espírito Santo fala para a igreja. Hoje nós temos anjos aqui, neste lugar, e eles estão ouvindo esta palavra. Porque o Espírito Santo habita em nós, não neles. Nós temos acesso a revelações grandiosas da parte de Deus, que anjos desejam ter acesso. E às vezes a gente limita tanto o nosso relacionamento com Deus, que a gente se esquece o porquê que a gente está orando, pelo que a gente está orando. A gente quer tanto que as coisas deem certo, da forma como a gente quer que dê certo, que a gente limita o agir de Deus a isso. Esse homem achava que ele só seria curado se a água agitasse, mas bastou uma palavra de Jesus para ele. Uma palavra que Jesus falou, levanta, pode ir. Uma palavra de Jesus pode mudar a sua vida. Uma palavra de Jesus pode mudar toda a situação que você está passando assim. Deus pode resolver grandes coisas. Uma palavra. E o que nós temos feito com isso?
Às vezes a gente olha para a situação ficando diferente, indo mais para baixo, a gente começa a amaldiçoar, a praguejar, falar que não vai dar certo, mas Deus pode mudar essa situação. Em grandes coisas, mas em pequenas coisas também. Ontem nós estávamos indo, né, e estava programado um dia de sol e começou a chover no meio do caminho. E aí a Helena e a Laura, elas viraram e falaram assim, vai chover, faz alguma coisa. Eu falei, eu não tenho poder para mudar a chuva, eu não consigo fazer isso. Mas Jesus tem, pede para Jesus. Ela falou, não sei como é que eu peço para Jesus. É só você falar, Jesus, eu queria que não chovesse. Eu queria um dia ensolarado. Aí a gente orou. Foi a hora que a gente terminou de orar, parou a chuva. E aí as nuvens começaram a se abrir e fez um dia ensolarado. Deus ouve a oração que a gente faz dos nossos filhos, mesmo sendo crianças, mesmo sendo coisa pequena, Deus ouve. E nós precisamos ensinar isso para os nossos filhos. Ao invés de você focar no clima e ficar amaldiçoando o clima, quem tem controle sobre o clima pode mudar o clima para você. Quem tem controle sobre todas as coisas pode mudar situações. Mas a gente tem que buscar isso. A gente tem que tirar o nosso olhar daquilo que é o problema e focar naquilo que pode resolver o problema, que é o Senhor Jesus. Mas como eu falei, esse texto ele vai ter várias situações que nos importam aqui. Versículo 9 vai falar assim, no mesmo instante, o homem ficou curado, pegou sua maca, começou a andar, e uma vez que esse milagre aconteceu no sábado, os líderes judeus disseram ao homem que havia sido curado, hoje é sábado, a lei não permite que você carregue essa maca. Mas ele respondeu, o homem que me curou disse, pegue a sua maca e ande. Aqui eu quero chamar a sua atenção, porque isso foi num sábado. Talvez para a gente falar, mas como assim, pastor? Que diferença faz? Para a gente não faz diferença. Mas para o judeu, o sábado era um dia, ainda é, onde eles não podem fazer nada. Onde eles têm que ficar parados e o propósito de Deus ter feito esse dia era para que eles descansassem do seu trabalho e glorificassem a Deus. Duas coisas que nós precisamos aprender aqui. Nós temos que descansar do nosso trabalho. Quando a gente não tira um tempo para descansar, nós estamos ofendendo a santidade de Deus. Porque nós deixamos de confiar que Ele é aquele que vai suprir todas as coisas. Então, descansar é uma ordem de Deus. Não que você tem que tirar um dia inteiro para isso, mas o descansar é uma ordem de Deus. Nós temos que ter tempo de descanso. E o segundo ponto, demonstrar glória ao Senhor, entregar glória ao Senhor também. O que os judeus fizeram? A gente não pode trabalhar de sábado e ninguém pode dar glórias e a glória ao Senhor tem que ser apenas mediante as ofertas que eles entregavam no templo. Então, quando o homem que estava ali, 38 anos, paralisado, enfermo, sem ter o que fazer, ele é curado milagrosamente, o que os religiosos se preocuparam era que era um sábado. Falaram, não, isso daí não veio de Deus. Você estava curado, mas espera aí, não, Deus não vai fazer isso num sábado. E por que você está carregando a sua cama? Hoje é proibido fazer isso. E eu gosto da resposta dele, porque a resposta que ele dá é simplesmente assim, olha, eu obedeci esse sábado por 38 anos, nada aconteceu. Mas veio um homem com autoridade para trazer cura, inclusive num dia de sábado, e eu obedeci ele. Eu estou carregando essa maca porque ele me mandou fazer isso. Olha só a resposta dele. O mesmo que me curou, me disse, pegue o seu leito e ande. Ele está falando assim, não adianta nada eu ficar obedecendo isso e não me trouxe nenhum tipo de benefício. Eu vou obedecer àquele que tem poder, inclusive, sobre o sábado. Ele não estava preocupado em agradar aqueles líderes religiosos, aquelas pessoas que queriam dominar ele. E quando você vê mais adiante, o perigo ali deles com Jesus era que Jesus
quebrava todo tipo de laço e de autoridade que eles exerciam sobre as pessoas. Porque Jesus, ele não estava preocupado em agradar aqueles religiosos, aqueles líderes que, ao invés de levar as pessoas para Deus, colocavam impedimentos para as pessoas chegarem a Deus. Jesus chegou para trazer liberdade, por isso que ele fala que conhecereis a verdade e a verdade vai te libertar. Jesus é a verdade, ele liberta. Então, quando nós conhecemos o Senhor Jesus, nós somos libertados. Libertados do quê? De todo tipo de engano. Que às vezes pessoas que se dizem pastores podem criar e colocar sobre a nossa vida. Quantas pessoas hoje, quantos pastores hoje dentro de igrejas, você considera aqui a Porta das Ovelhas, o Betesda, a Casa de Misericórdia, quantas dessas pessoas estão nessas cabanas, nesses lugares premium, vendo todo mundo ali querendo apenas um agitar de águas e elas não fazem nada. Jesus veio para liberar essas pessoas, para nos liberar desses tipos de pessoas. Jesus veio para quebrar todo tipo de engano, de ensino, que em vez de te libertar, apenas te aprisiona e te impede de crescer. Jesus se alegra com o seu crescimento. Jesus se alegra quando você vai cada vez mais avançando em áreas que você não conseguia antes. E por que você avança? Porque Ele é com você. Jesus é com você, aonde você for. Confia no Senhor. Hoje nós lemos aqui, a Rebeca leu aqui Deuteronômio 30, e eu louvo a Deus porque eu amo esse versículo. Ele fala claramente o seguinte: Deus sempre vai colocar diante de nós dois caminhos. Um caminho de bênção, um caminho de maldição. E Ele não está ali simplesmente esperando, o que você vai escolher? Ele fala, escolhe a bênção. Ele quer que a gente seja abençoado. Ele nos dá esse direito de escolher a maldição, mas o desejo do coração dele é que a gente seja abençoado. Escolhe, pois, a bênção, porque viverá você e a sua família. Vocês serão abençoados. Todos os dias nós temos essa decisão a tomar. Eu vou querer viver um caminho de bênção ou eu vou querer viver um caminho de maldição? Um caminho que é fora da vontade de Deus. Quando eu escolho a vontade de Deus, existe bênção de Deus sobre a minha vida e a sua vida e a nossa família inteira. E Deus veio para quebrar todos esses tipos de engano que leva as pessoas a escolher o caminho contrário. Hoje, eu e você podemos escolher livremente o que nós podemos fazer, o caminho que nós vamos seguir. Jesus deu essa liberdade para você. Em nome de Jesus. Então, Jesus vem quebrar essa religiosidade. E Jesus vem, em cima de tudo, curar. Talvez muito tempo foi ensinado, foi pregado que você tinha que ser o melhor, tinha que ser o primeiro. Se você não viesse em um culto, você perdeu a sua bênção. Se você não desse glória a Deus, algum irmão ia roubar a sua bênção e coisas desse tipo. Isso tudo é mentira. Aquilo que Deus tem para você, ninguém pode roubar. A bênção, a promessa de Deus sobre a sua vida, a unção de Deus sobre a sua vida, ninguém pode roubar. Porque é sua. A única chance de você não desfrutar dela é se você falar não. Porque Deus não força ninguém a nada. Mas aquilo que Deus tem para você, ninguém pode tomar. A gente tem a escola aqui, o IFC, não é nosso, né, mas nós abrigamos o IFC, e o IFC ele é liderado pelo apóstolo João, que vocês conheceram algumas semanas atrás, o bispo Souza, e ao longo do tempo, em 24, 25 anos de ministério, eu gosto de conversar com eles, né, de ouvir pessoas mais à frente, mais sábias do que eu, para eu aprender com a sabedoria deles, E quando eu virei professor do IFC, o bispo me passou todas as matérias, todas as apostilas, está aqui, você vai precisar disso. E eu virei e falei, mas bispo,
O senhor faz isso com todo mundo? Obrigado, mas o senhor faz isso com todo mundo? Não vai ter igreja que o pessoal vai simplesmente, peraí, deixa eu abrir meu novo curso aqui, dar um outro nome, mas usar todo o material do IFC? Isso não vai acontecer? Ele falou, isso aí já aconteceu várias vezes, mas nenhuma foi para frente, porque a bênção de Deus está sobre nós. Ninguém consegue copiar a bênção de outra pessoa, mesmo tendo todas as mesmas ferramentas, ninguém consegue copiar a bênção que Deus tem sobre a sua vida. Talvez você já tenha vivido isso, aonde no seu trabalho você vai trabalhando e as coisas vão dando certo, e aí tem gente que está fazendo a mesma coisa e quer que dê certo igual e fica frustrado. E fala, mas o que você tem que é diferente? O que você tem é Deus dentro de você. E a unção de Deus sobre a sua vida. Agora, da mesma forma, não tente copiar a bênção de outra pessoa. Porque não vai dar certo. A bênção que Deus tem para o seu irmão é diferente da bênção que Deus tem para você. E deixa eu te falar, quando você vive a bênção que Deus tem para você, o chamado que Deus tem para você, você nem vai se preocupar com a bênção do seu irmão. Porque é tão perfeito, é tão certinho, tão feito do tamanho certo, na espessura certa, que cabe você, que não é para mais ninguém. Então você não precisa olhar para o seu irmão em volta e ficar fazendo comparação, tentando imitar a bênção dele. Confia naquilo que Deus tem para você. Algumas pessoas talvez vão ter um caminhar mais rápido, um crescimento mais rápido, e outras talvez mais lento, mas se as duas estiverem no Senhor, todos vão ter um fim proveitoso. Todos vão crescer da forma certa, da forma que Deus tem. E pode vir qualquer tempestade, qualquer terremoto, nada vai destruir aquilo que Deus te entregou. Agora, se a bênção foi construída debaixo de cópia ou de algo que não foi o que Deus fez, no primeiro vento, tudo aquilo vai embora. Então permaneça firme no Senhor. Pode parecer que às vezes está demorando muito tempo, talvez 38 anos como esse homem aqui, mas quando Jesus chega, Ele muda a história assim. Confia no Senhor. Coloque-se de pé, eu convido o grupo de louvor. Vamos orar nessa manhã. Eu quero que o Senhor te abençoe de uma forma poderosa. O que Deus colocou no meu coração enquanto eu preparava esta palavra é que nós não podemos limitar o agir de Deus. Ou achar que Deus não está fazendo nada quando na verdade Ele está fazendo tudo. A gente só não está vendo. Existe algo da parte de Deus para cada um de nós. Existe algo que Deus tem reservado para aqueles que confiam nele. Para aqueles que querem fazer o que é certo, independente do que for custar, mas querem permanecer no Senhor. Hebreus vai ter um capítulo inteiro dedicado a pessoas que ao longo de suas vidas enfrentaram leões, enfrentaram dificuldades, muitos morreram, mas não abandonaram a sua fé no Senhor Jesus. E por causa disso, a palavra de Deus vai falar que o mundo não era digno deles. Ou seja, eles eram mais preciosos do que todo mundo. Talvez você seja assim hoje já. Talvez você já tenha enfrentado tantas coisas por causa do amor do Senhor Jesus e você não tem negado essas coisas. Os seus princípios, os seus valores. E você está sendo perseguido ou perseguida, caluniado. Mas o Senhor olha para você e fala, o mundo não é digno de você. O mundo não vai ter coisas para te saciar, mas o Senhor tem. O Senhor tem sim algo preparado para cada um de nós. Algo que nós não conseguimos imaginar. Porque da forma como Deus faz, é perfeita. E nós somos limitados na nossa compreensão. Mas o Senhor é perfeito em todos os seus caminhos.
Então feche os seus olhos, eu quero orar por você nesta manhã. Senhor, em nome de Jesus, aqui está a tua igreja, Senhor. Nessa manhã nós recebemos uma direção do Senhor, para não focarmos no problema, mas sim naquele que resolve todos os problemas, que é o Senhor. Em nome de Jesus, eu quero apresentar a vida de cada irmão, de cada irmã aqui presente, Senhor. Aqueles que têm nos acompanhado pela live também. Que o Senhor alcance cada um de nós, Senhor. Talvez alguns aqui tenham pensado em desistir, porque têm sido perseguidos, caluniados, ou não têm visto o retorno do seu esforço e do seu trabalho, Senhor. Mas nós somos aqueles que creem, Senhor. E nós cremos que o Senhor tem preparado algo muito maior do que cada um de nós consegue ver, observar, Senhor. O Senhor é aquele que é capaz de mudar histórias, caminhos, direções, Senhor. Abençoe a vida de cada irmão, cada irmã aqui, Senhor. Quebra, Senhor Deus, todo embaraço, todo peso que às vezes a gente carrega e que não pertence a nós. Mas que o Senhor é aquele aonde nós podemos entregar os nossos fardos, Senhor. E trocar pelos seus, e os seus são leves. Se alguém tem o coração pesado aqui, se alguém aqui está cansado, começa a tirar, Senhor, todo o peso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, começa a trabalhar no nosso coração. Começa a tirar todo o medo, todo o desânimo, Senhor. Começa a declarar sobre nós, Senhor Deus, a tua unção, a tua bênção. Mude os nossos lábios se nós temos praguejado ou falado coisas contrárias contra nós mesmos, Senhor. Abençoe a nossa casa, os nossos filhos, a nossa vida. Abençoe aquilo que nós já construímos aqui, Senhor. E que comece um tempo novo da tua parte, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, começa, Senhor Deus, a derramar da tua unção poderosa. Senhor, tirando todo aquele tipo de constrangimento que não vem de Ti. Assim nós oramos no poderoso nome de Jesus. Amém.